Oi, gente, aqui é a Bruna. Olha só quanto tempo faz que eu não faço isso. Hoje eu vou falar pra vocês as minhas leituras de junho e julho. Faz um tempinho que eu não faço aqui esse vídeo, tem alguns meses acumulados de leitura. Ainda bem que eu não li tanto quanto eu gostaria de ter lido esses tempos, mas tem bastante coisa. Uma das primeiras leituras não tá aqui comigo, eu já emprestei o livro que eu preciso que a humanidade leia, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Gente, primeiro que eu aprendi a falar sobre o nome dessa mulher, né? Maravilhoso. É Ng, tá até no nome dela do Twitter. Esse livro é um absurdo. Toda vez que eu falo dele, eu falo, cara, é um absurdo de bom essa história. É impressionante. Essa história se passa numa cidade que foi montada como se fosse a cidade ideal. A cidade perfeita, tudo bonitinho, as escolas são ótimas, qualidade de vida, sucesso, tudo perfeito. E aí a gente tem uma família que é toda rica, e a gente tem uma mãe e uma filha que se mudam pra uma casa que essa família aluga. Eu não tô falando os nomes porque eu esqueci já os nomes de todo mundo, porque eu sou péssima. Mas tem todos os links, todos os livros aqui embaixo. E aí mãe e filha se mudam pra essa casa e elas têm uma vida muito diferente da família de quem elas alugam a casa. Elas começam a ter dinâmicas de relacionamentos diferentes. E na cidade, que não tem muita coisa acontecendo, né? Começa a ter um caso que fica famoso, que é a questão de uma mãe que botou a filha pra adoção. E aí um casal queria muito tempo ter filho, adotou, só que agora a mãe quer de volta. E isso vai dividir opiniões. Não tem muito que eu possa falar assim de, olha, vocês podem esperar X, Y, Z desse livro, porque é o processo de ler o livro que é incrível. Como que você vai vendo que as peças vão todas se encaixando. Eu ia lendo e eu ficava, não acredito que eu tô lendo um livro tão bom assim. O que tá acontecendo? Por que as pessoas não me forçaram mais a ler esse livro? Sério, eu fiquei maravilhada com a escrita da autora, com a história. Dei 5 estrelas, com certeza é um favorito desse ano. Muito obrigada, Diana, por insistir que todo mundo leia esse livro e os trabalhos da Celeste Ng, porque realmente vale a pena. Lá no começo de junho teve o Flip Hop, então eu li alguns livros pra me preparar pra Flip Hop, e um deles foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Na Flip Hop passada, eu conheci o trabalho da Socorro, eu conheci o nome, mas eu admito que eu não conhecia, assim. E aí, na Flip Hop passada, eu vi uma mesa dela falando, acho que foi sobre escrita, e aí eu fiquei, gente... Tudo bom, querida? Você é a rainha da escrita brasileira. E eu fiquei fascinada pelo trabalho. Eu comprei o Cabeça do Santo lá na Flip Hop passada, só que a Socorro ficou doente e aí não pôde mais voltar lá, não consegui pegar autógrafo. Esse ano na Flip Hop, eu quase passei mal. Esse ano na Flip Hop eu tive a honra, eu acho que eu nunca fiz uma coisa tão legal na minha vida, de mediar uma mesa com a Socorro, a Jaridia Arraes e a Roberta Spindler. Todas elas são mulheres do Norte e Nordeste. Discutiu justamente sobre isso. E aí eu li o livro da Socorro antes da mesa pra ver se eu pegava alguma informação. Gente, eu não fazia ideia que eu podia sentir falta de ser representada, não como mulher ou como pessoa branca classe média, mas como nordestina. Esse livro é tão legal. Gente, o tanto que eu me diverti com esse livro, porque primeiro que eu lia ele, eu ouvia esse livro sendo contado com o sotaque do Ceará pra mim. Essa é a história do Samuel, ele não tem ninguém na vida, a mãe dele acabou de falecer, e aí ele vai andando da cidade onde ele morava até a cidadezinha que o pai dele e a avó estariam morando, no caso, mas ele nunca nem conheceu os dois. Mas ele vai porque ele prometeu pra mãe que ele ia, então ele vai. Só que chegando lá, a cidade não tem nada. A cidade tá às moscas, realmente às moscas. E aí, quando ele chega lá, ele não tem onde ficar, ele não sabe que é a família dele, ele nem quer encontrar com essa tal família dele, e ele vai e encontra a cabeça de um santo lá na cidade, tem um Santo Antônio gigante, só que essa estátua nunca foi concluída, a cabeça fica no chão. E aí ele vê que a cabeça é oca e ele entra na cabeça. Ele entra na cabeça e dorme lá na cabeça. Só que quando ele dorme lá, ele consegue escutar as orações das pessoas pro Santo Antônio. E aí ele começa a fazer um esquema. Gente, essa história é muito legal. Muito legal. Eu gostei tanto de ler esse livro, que eu só quero que as pessoas leiam. Eu só queria que as pessoas leiam. Eu marquei umas coisas aqui, foi demais. Foi mais. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Continuando preparação pra Flip Hop, eu li As Lendas de Dandara, da Jaridia Arraes. Esse aqui foi esse que foi o primeiro livro. Acho que foi esse que foi o primeiro livro dela. E aí depois ela lançou Heroínas Negras Brasileiras, que eu tô lendo agora. E ela vai lançar um novo. Alguma coisa com coração. Não, um buraco ou alguma coisa. Desculpa, Jaridia. Mas, gente, Lendas de Dandara é o livro que deveria ser paradidático em todas as escolas. Ele fala a história da Dandara dos Palmares, que era a companheira do Zumbi dos Palmares, que é todo muito conhecido. Ah, Zumbi dos Palmares, não, conheço, show. Ninguém conhece a história da Dandara. Na real, pelo que eu entendi, existem dúvidas da existência dela, da morte dela. Existe muita dúvida com a história dela, porque, né, a mulher não tinha história representada antigamente. Então ficou um pouco difícil de ter todos os registros. Mas o que a Jaridia fez foi pegar toda a pesquisa que ela fez sobre a Dandara e fazer vários contos, várias histórias. Acho que são 9 histórias. Não são 9 histórias. De como seria a vida dela, as aventuras dela. É um trabalho de ficção, não é um trabalho de pesquisa. E todas as histórias
aqui são verdadeiras, mas elas têm um embasamento aí em algum lugar. E, gente, as ilustrações são muito legais, são as ilustrações da Aline Valek. Cara, gostei demais. Eu fiquei, gente, esse aqui é o tipo de paradidade que eu tinha que ler, sabe? Em 6ª série, em 7ª série, a gente aprendendo sobre a história do Brasil. Pô, bota esse livro, cara, faz todo sentido. Por mais que ele não seja um livro de não ficção, que vai falar tudo certinho, os fatos, cara, isso aqui, sabe? Tipo, são aventuras de uma mulher negra no Brasil. Eu acredito que esse livro é adotado em algumas escolas, ou várias escolas, tomara que sim. Mas eu quero ver mais pessoas falando desse livro. Jari, descreve toda a história do Brasil pra mim, por favor, muito obrigada. Independente se você tem uma criança ou se você convive com criança, o que for, é uma leitura muito legal esse livro, sem dúvida nenhuma. 4 estrelas pra ele. Isso aqui é tudo pra flip-hop, viu, gente? Peguei emprestado da Mai, De Volta para Casa, da Shannon Maguire. Como é que é a pronúncia? Enfim. Isso aqui é uma novela, né? Você pode ver que ele é fininho. Que ganhou o Hugo Awards e o Nebula Awards. Eu já expliquei o Nebula aqui em outro vídeo do canal, tá no card aqui em cima pra vocês verem. Esse livro foi pra uma caixinha do Turista há algum mês, e aí vi mais e mais pessoas falando bem dele, e eu fiquei, rapaz, eu preciso ler esse livro. E aí eu descobri que a Nancy, a protagonista, é Ace, e o melhor amigo dela é trans. E eu fiquei, gente, eu nunca li uma história com personagem Ace, que eu saiba, e eu li pouquíssimas histórias com personagens trans. Então, Bruna, você precisa se educar um pouco mais, então eu fui ler a história, e é muito legal. Eu li muitos livros bons nesses últimos meses. Isso aqui vai ser uma leituras do mês só de leitura boa. Basicamente, a Nancy vai pra uma escola especial, porque em algum momento da vida dela, ela passou por uma porta e foi pra outro mundo. Existem outros mundos por aí. Existe até uma organização de mundos, assim, como se fosse o norte, sul, leste, oeste. Então existe uma organização, tipo, esse mundo que você foi é mais pra tal coisa com tal coisa. E esse aqui você foi mais pra tal coisa com tal coisa. É muito doido. Eu fiquei um pouco confuso com isso, eu admito. Mas depois vai fazendo sentido. E essa escola que ela vai é justamente pra jovens que passaram por portas. Cada pessoa tem a sua porta, tem um mundo que ela vai. E que acabaram voltando pro mundo real e tem dificuldade de lidar com essa transição. Algumas querem voltar pro mundo depois da porta, alguns não querem, alguns não sabem o que fazer. Então, eu achei como ela construiu toda essa questão dos mundos paralelos e as personalidades e como que cada criança, cada adolescente lidou com essa passagem, muito legal. Eu tô doida. Isso aqui é uma série de novelas, na real. Eu acho que lá fora ela lançou mais 2 já. Aqui só foi publicada essa ainda, foi pela Morro Branco. Eu esqueci de falar quem foi que traduziu os outros livros, né, gente? Desculpa. Quem traduziu isso aqui foi a Ana Def Duarte. Enfim, é uma leitura muito legal, leitura curtinha. Morro Branco tá lançando um monte de coisa legal, então assim, fiquem de olho. E eu estou ansiosa pros próximos 4 estrelas. O último livro pra flip-hop foi A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Gente, essa mulher é tão maravilhosa. A Morgan foi uma das convidadas internacionais da flip-hop. Eu tinha tentado começar a ler esse livro antes, em outros momentos, porque eu vi várias recomendações. Vou ler. Daqui eu comecei a ficar, depois eu ler. E aí, quando anunciou que ela vinha, eu fiquei, não, agora eu vou ler. E aproveitei, né, pra pegar o autógrafo. Olha que neném. Eu gostei muito da história. Eu fiquei, por que eu não li isso aqui antes? Algumas pessoas comentaram que é uma série de 6 livros. Então, assim, você tem um investimento emocional, temporal e tudo mais nessa série. Mas todos os livros já foram lançados aqui no Brasil pela editora seguinte. Deixa eu ver quem foi que traduziu. Eu tô vacilando, né, gente? Desculpa. Foi a Flávia Souto Maior. E nessa história a gente tem 4 perspectivas de 4 pessoas diferentes. Não jura? Cleo é a princesa de Auranos. O Jonas é um camponês, uma pessoa normal de Paelcia. E a Lúcia e o Magno são os príncipes de Limeros. Cada um deles tem uma realidade diferente, tem uma personalidade diferente, e a história vai se alternando nos pontos de vista de cada um. Todos eles se conectam. Algumas pessoas comentaram que o primeiro livro pode ser um pouco parado e que, é porque não apresenta o mundo, assim. Geralmente o primeiro livro de série, principalmente de fantasia, o primeiro livro toma aqui esse mundo novo, e aí explica tudo que acontece no mundo, todo o sistema político, toda a divisão de tudo, blá, blá, blá. Aqui não tem tanto isso. Eu senti mais ação, coisas acontecendo, do que explicação desse mundo. Pensei que isso ia me incomodar, porque eu gosto, né, uma construçãozinha de mundo aqui, explicar por que essa pedra aqui é roxa, por que esse cachorro voa. Mas não me incomodou não ter tanto disso. Eu acho que eu acho que deu pra entender um pouco da coisa, do universo, de como que as coisas funcionam, sem ter essa aula introdutória completa. Fiquei muito empolgada com como que esse livro terminou. Já estou emocionalmente investida na história. Enfim, 4 estrelas pra esse livro. E aí passou o flip-hop, fiz o quê? Me astrugiu no joelho, por isso que eu tô aqui sentada. Tá tudo bem, tá tudo show, relaxa, depois a gente fala disso. Mas nesse meio tempo eu consegui ler 3 livros em, tipo, uma semana. O primeiro deles foi esse hino da literatura YA nacional. Eu vou fazer um vídeo só dele aqui. Já tô com o roteiro, vou gravar daqui a pouco, na verdade. Que é Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Lançamento e livro mais vendido da Flip-Hop. Tá muito ansiosa pra Céu Sem Estrelas, porque a premissa dele, pra mim, é muito, muito interessante. Vocês vão ter que esperar o vídeo que eu vou fazer a resenha e dar minha opinião completa por ele. Porque eu preciso de tempo pra explicar o quanto que eu gostei desse livro, gente. Vocês não fazem ideia. 5 estrelas, um dos favoritos do meu ano também, não tenho dúvidas disso. Foi uma história
tão bem escrita, tão bonita, tão sensível, tão inteligente. Ai, Iris. Ai, tu me lasca, cara. Por enquanto, confia em mim que esse livro vale muito a pena. Em seguida, eu li Heroínas, da Laura Conrado, Pan Gonçalves e da Ray Tavares. E são 3 contos. Cada conto é uma adaptação de uma história que são protagonistas masculinos que elas transformaram em protagonistas femininas. A primeira é dos 3 Mosqueteiros, a segunda é de Cavaleiros da Távola Redonda e a terceira é de Robin Hood. O livro não foi o que eu esperava. Eu não sei nem o que eu esperava, na verdade, mas não foi uma leitura tão empolgante pra mim. Eu tava numa onda de leituras muito boas, que eu tava gostando muito, me identificando muito, achando super show, e aqui deu uma quebrada, deu uma queda no meu ritmo, tanto que eu dei uma travadinha de leitura um pouco depois. Eu acho que o conto que eu mais gostei foi o da Pan, que foi o de Formando a Távola Redonda? Formando a Távola Redonda. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco mais da minha opinião sobre o livro e falar um pouquinho sobre cada conto e o que eu gostei e o que eu não gostei. Pra esse eu dei 3 estrelas, 2 estrelas e meio. Por último, e nunca menos importante, eu li um dos livros que eu tava mais esperando esse ano, que foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Essa capa linda! Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha que bonitinho. Eu tô muito orgulhosa de como eu fiz as minhas marcações aqui, porque assim, vocês sabem que eu gosto de marcar a capa combinando com o marcador, mas vermelho, eu não tenho marcador vermelho, Vitor. Então, o que eu fiz? Eu fiz um arco-íris. E o que o Vitor colocou nesse livro aqui pra mim foi bem diferente do que foi 15 dias. Eu adorei 15 dias, ri tanto com esse livro. E aqui eu acho que eu vi um outro lado do Vitor, e eu vi um Vitor muito mais maduro. O Vitor é autor muito mais confiante e mais experiente também. Eu acho que o nível de escrita e a qualidade da história aqui é superior a 15 dias, e olha que isso não diminuiu de qualquer forma a minha opinião sobre 15 dias. Eu não sei explicar. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre ele também, igual do da Iris, porque merece. Gente, olha essa capa. Olha a coisa mais linda dessa capa aqui. Ficou incrível. Ficou lindo, eu tenho muito orgulho do meu amigo, tenho muito orgulho de todo mundo que trabalhou desse livro. E eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Olha quanto livro eu fiz aqui, eu li, gente. Eu acho que eu li um ou 2 e-books ou audiobook aqui no meio, mas isso deixa pra outro vídeo. Mas foram leituras muito boas, foram 2 meses de muitas boas leituras. Tem algumas que eu comecei, não terminei, mas eu espero que vocês tenham tirado a dúvida se vocês vão ler ou não alguns desses livros aqui. Se você já leu algum, deixa nos comentários aqui embaixo, quero ver a opinião de vocês também. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!